Olá, eu sou o Diogo Cortiz. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje a gente vai explicar porque é a hora de definitivamente banir os celulares das escolas no Brasil. E a gente também conversa que essa treta entre Musk e Alexandre de Moraes é só um dos primeiros rounds de uma treta muito maior que existe entre as Big Techs e a própria soberania de muitos países. E a gente também fala porque as Big Techs insistem em usar os nossos dados para treinar as inteligências artificiais delas, né, Diogo? Primeiro foi a Meta, há uns tempos atrás, depois veio o X e agora quem foi pego no pulo foi o LinkedIn. Pô, devolve meu dado aí, meu! Cara, e antes de a gente começar, um aviso para quem está chegando e só ouve a gente. Dá para ver as nossas carinhas ao vivo e a cores lá no YouTube. É toda terça-feira, às 3 horas, no canal do UOL. Vamos para a conversa, Diogo? Bora! Esse é um daqueles assuntos óbvios que a gente acha que todo mundo concorda, mas quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente descobre que desperta paixões. Eu pensei que era barbada falar que os celulares não deviam estar nas escolas, mas aparentemente isso faz com que as pessoas comecem a levantar argumentos de toda a ordem dizendo que eles devem permanecer lá. Como que é para você que é professor e vive isso na prática, cara? Acho que é legal a gente fazer um histórico, né, Claro. dessa questão do smartphone, porque muita gente não imagina, mas eu vou completar 15 anos como professor da PUC de São Paulo. Você começou a dar aula com 7 anos, né? Com 23 anos, assim, tinha defendido o mestrado, surgiu uma vaga, uma oportunidade, né, de um edital que abriu, de um concurso, eu entrei como professor assistente. E de lá para cá, assim, foi muito interessante porque eu peguei bem o auge do crescimento dos smartphones. E logo que ele começou a se popularizar, muita gente falava, não, o smartphone em sala de aula não, os mais conservadores. E muitas pessoas otimistas falavam, não, isso é um retrocesso, porque é uma nova forma de uso da tecnologia e tal, que pode ser inclusive utilizada como uma aliada da educação. Então, isso, vamos supor, há 15 anos atrás. Vamos avançar no tempo. Hoje, muitas das pessoas que falavam, olha, banir o smartphone é burrice, é um retrocesso, hoje falam, não, talvez seja o momento. Por quê? O que aconteceu é que o comportamento do uso do smartphone mudou. E a prática do uso em sala de aula também da tecnologia não deu tantos resultados que nós esperávamos. Por quê? Muitas vezes os alunos não estão usando isso como um objeto de aprendizagem, mas sim como uma fonte de distração, uma fonte de desatenção. E essa é a grande dicotomia que a gente tem hoje no universo quando a gente se discute celular em sala de aula, né? Você pode sim utilizar ele como um objeto de aprendizagem dentro de um ponto específico de uma aula, mas muitas vezes, e na maior parte das vezes, ele é utilizado como um destruidor de atenção. Mas ainda assim, ainda hoje, e não há 15 anos atrás, tem muita gente que defende o uso dos smartphones dentro da aula com argumentos que até que fazem sentido, né? Sim, acho que uma questão que tem, quando se fala do banimento do smartphone, é ter um cuidado de entender que não há uma demonização da tecnologia. Então, muita gente que critica o banimento, ele olha muito para esse aspecto de, olha, estão banindo uma tecnologia que pode ser utilizada também de forma adequada. Então, essa é a questão. Sim, pode ser utilizada. Se você tiver, por exemplo, um percurso pedagógico que no momento você vai utilizar a tecnologia para fazer uma atividade com os alunos, é super útil e saudável. E é legal, sabe? Tem umas ferramentas muito interessantes que você faz quiz, enquete em tempo real com os alunos. Isso é muito legal. Então, o que as pessoas falam, banir, você vai proibir isso. Mas quando se discute nessa questão do banimento do celular, parece que assim, não entra celular de jeito nenhum na sala de aula. E não é isso, né? O que se coloca é que vão ter exceções. Por exemplo, quando você tiver dentro de uma atividade um uso específico de celular, isso pode ser utilizado. Pessoas que, por exemplo, usam celular por uma questão de saúde, né, de uma deficiência, também vão poder ser autorizadas. Então, o banimento é mais relacionado ao uso geral da tecnologia e não o banimento assim de uma forma completa e você não vai poder fazer nada com o celular. Então, também existe essa dicotomia de entender o que a gente quer dizer quando os governos estão falando sobre banimento.
Eu acho que os críticos ao banimento também têm na memória, assim como as pessoas que passaram por esse período, como todos nós, qual foi a importância do celular na pandemia. Porque ele, em algum momento, e Uhum. para muita gente que no Brasil não tem acesso ao computador, era a única ponte de contato entre a escola e a educação para uma criançada que estava enclausurada dentro de casa. Então, isso deixou na cabeça da galera uma memória de um aparelho que é um democratizador da educação, como você bem disse, e um perpetuador da possibilidade do ensino. Só que nesses mais de 15 anos em que o smartphone está entre a gente e fora das salas de aula, já se provou por A mais B que ele é um fator de distração. Tanto é que vários governos pelo mundo afora já começaram a proibir e banir o celular da sala de aula, e não só da sala de aula, mas do ambiente escolar, ou seja, não pode nem no recreio. E essa discussão, nas últimas semanas, chegou ao Brasil, ao ponto de o ministro da Educação, Camilo Santana, já ter declarado que o Brasil vai propor uma lei para melhorar e dar mecanismos tecnológicos para a escola conseguir lidar com o vício em celulares. E um desses mecanismos vai ser banir o celular. Diogo, o mais curioso que eu achei é a data, o timing que ele escolheu isso. Porque vai ser em outubro. Ou seja, no mês das crianças vai dar um Já tá presentão então pra molecada, assim, ó. Sem celular. Sem celular. Mas é isso, e acho que faz sentido a gente ter essa discussão, porque quando a gente fala, né, do uso do smartphone dentro de sala de aula, ou nas escolas, o que a gente olha geralmente é para o uso da sua forma completa, né? E aí quando a gente começa a estudar os casos, a gente vê que o uso do smartphone ele é muito pequeno dentro do processo pedagógico. Os alunos usam mais para joguinho, para troca de mensagem, e isso acaba tirando, levando a uma dispersão maior dentro do processo do estudo ali, dentro da aula, mas também até num processo de sociabilização, né, no recreio. Então, se todo mundo tiver com o seu smartphone jogando o joguinho, Clash of Clans, elas não vão pegar a latinha, amassar e fazer futebol de latinha, como a gente fazia na nossa época, né? Isso se relaciona um pouco com o livro que a gente já discutiu aqui no Deu Tilt várias vezes, que é o Geração Ansiosa, que ele fala muito desse processo de brincar também. Então, o que a gente tem que traçar uma linha é que o smartphone ele não é um perigo por si só, mas é o uso que a gente está usando. Então, quando se fala do banimento, não é excluir ele totalmente, então não pode ser utilizado dentro de um processo pedagógico, pode, mas tem que estar alinhado com o objetivo. Mas o Brasil, Diogo, não está sozinho nessa discussão. 1/4 dos países, segundo um relatório recente da Unesco, já proibiram ou baniram o celular de alguma forma. E nessa lista tem países grandes como Espanha, Grécia, Finlândia, Holanda, Suíça e México. E para explicar um pouquinho de quais foram os motivos, quais foram as motivações que esses países tiveram para tirar o celular da sala de aula, a gente chamou alguém que está intrinsecamente ligado a essa discussão. É o Rodrigo Negen, que é especialista em educação do Instituto Alana e durante muito tempo foi diretor da SaferNet, que é uma ONG muito importante na atenção à infância. Vamos ouvir o que ele tem para falar para a gente. Olá, Diogo. Olá, Elton. Prazer enorme estar aqui falando com vocês do Deu Tilt para discutir essa questão da relação das crianças e adolescentes com as telas, né? Especialmente com o celular. Então, as múltiplas infâncias e esses múltiplos cenários na educação no Brasil, a gente tem visto esse tenso debate da restrição dos usos dos celulares, né? E é importante ver que, de fato, tem muitas desvantagens de trazer o celular pessoal do estudante para dentro da escola. A gente tem visto muitas situações e pesquisas apontando, né, uma grande distração na sala de aula, mas também um isolamento social e um prejuízo nas interações sociais nos intervalos da escola. E a gente sabe também que as horas de uso são tão intensas fora da escola também, que a própria relação com a informação, a própria relação com o mundo tem sido cada vez mais acelerada e fragmentada. E essa fragmentação da atenção de tantas horas por dia, convivendo só com essas informações muito rápidas e curtas, isso pode sim prejudicar o próprio desempenho acadêmico e a capacidade de aprendizagem de crianças e adolescentes. Por isso que essas desvantagens na balança pesam muito, especialmente para as crianças mais novas, que não têm a condição
de escolher. Até porque a gente sabe que são plataformas que exploram reações emocionais, né? Na TIC Kids Online, que é uma outra pesquisa do CETIC BR no Brasil, a gente vê que 1 em cada 4 adolescentes diz que tentou usar menos a internet e não conseguiu, né? Esse é um cenário que eles também estão preocupados, né? Então, esse conjunto de desvantagens, ele mostra também que a gente precisa desmistificar alguns pontos do uso da internet, especialmente do celular, pelos estudantes na escola. Primeiro é acabar com esse mito de que mais tecnologia melhora a educação. Isso não é verdade. O relatório da Unesco no ano passado deixou isso muito evidente. Não é porque você tem mais tecnologia que você melhora as condições de ensino. Muito pelo contrário, algumas tecnologias servem muito mais aos interesses de quem vende essa tecnologia do que ao processo pedagógico, aos interesses dos professores e ao interesse também dos próprios estudantes. E a gente tem um ponto crítico que é tirar o celular das escolas pode ser um bom ponto de partida, mas jamais o ponto de chegada. Mas também significa que a escola precisa continuar fazendo educação digital crítica, educação para estimular o uso criativo, o uso seguro também, e isso pode ser feito a partir de uma jornada de emancipação digital, que pode acontecer inclusive com outros equipamentos digitais que não dependam do celular pessoal dos estudantes. Você tem as lousas digitais, você pode ter notebooks de uso coletivo, laboratórios de inovação, laboratórios de robótica, inclusive até atividades desplugadas. É claro que nas escolas mais vulneráveis e mais desfavorecidas, e você não tendo equipamento nenhum digital, o celular pessoal do estudante pode viabilizar um projeto legal, ele vai funcionar legal quando tiver a mediação do professor, quando o uso for guiado pelos professores com estratégias pedagógicas muito bem definidas. Nesse cenário, sim. E a gente tem visto que funciona muito bem quando os próprios estudantes, os professores, participam da construção das regras do uso, inclusive engajando as famílias. Isso tem sido um bom sinal e um bom resultado para todo mundo obedecer às regras. É isso, fico por aqui, fico à disposição para uma próxima. Um grande abraço, Diogo e Elton. Ô Diogo, o Rodrigo tocou em 2 pontos que dão uma animada no nosso debate, cara. Primeiro ele falou de umas tais recomendações da Unesco e ele falou também de como o celular afeta a cognição. Cara, fala um pouquinho primeiro dessas recomendações da Unesco que muita gente confundiu aqui no Brasil, achou que era uma coisa e era outra. O que é essa tal da recomendação da Unesco? Na verdade, foi um relatório que foi publicado pela Unesco no ano passado e eles fazem um estudo, né, mostrando algumas evidências de como o smartphone ele interfere no processo educacional e como ele é um grande distrator de atenção. Né? Distrator da atenção? É o termo que usa? Distrator? Não sei, eu falei agora, nem sei se faz sentido, depois a gente pesquisa, mas assim, ele é um grande... um distrator, tipo dementador. Você assistiu Harry Potter? Pô, gostei dessa daí, É um dementador de atenção, sabe? Caraca. Nossa, eu vou ficar longe do meu celular agora, depois dessa imagem. E nesse relatório, a Unesco fala da importância de ter um debate um pouco mais específico sobre o uso do smartphone. E o que acontece é que a mídia, de forma geral, não só no Brasil, mas no mundo, entendeu como se a Unesco estivesse propondo o banimento total dos smartphones. Em nenhum momento a Unesco fala de banimento. Mas vamos queimar todos os iPhones e Galaxies, vamos tirar eles das escolas. Não fala isso. O que eles colocam precisa ter uma atenção maior e que é uma fonte de problemas. E aí, só que então, assim, ele não propõe o banimento, mas ele propõe uma atenção maior. E isso é super importante a gente pensar, porque o celular, ele acaba sendo um ponto de ancoragem da nossa cognição que pode impactar o nosso processo de aprendizado. Principalmente porque ele leva a nossa atenção para outros caminhos. Né? Então, ele é um ambiente que está ali, que você pode estar fazendo outras coisas mais interessantes, com estímulos mais reforçadores. Então, você quer ter aula de gramática ou você quer ficar jogando o seu joguinho que está ali baseado num design manipulativo para fazer você engajar cada vez mais, né, naqueles seus picos de dopamina? Essa não é nenhuma opção. Então, chegou notificação, você automaticamente olha para o celular. Você vai para o celular. Você quer ficar conversando com outras pessoas ou você quer ficar prestando atenção no professor? Então, o uso do smartphone, né, dentro desses usos que não são
desejáveis, é um problema, né? Assim, é um problema, gente. Não tem como dizer que não é um problema. É sim um problema e é por isso que acho que o Rodrigo ele toca num ponto importante, que é criar esses grandes acordos, desenhar esses acordos, né? E de uso em sala de aula, porque é isso que a gente quer no fim do dia. A gente pode utilizar o smartphone, de novo, né? Eu reforço isso, não é banir o smartphone das escolas de uma forma total, que não pode ser utilizado para nada. Não é isso. É você banir para esses usos indesejados, mas que você tenha regras específicas para usar o smartphone dentro de um processo pedagógico, seja para fazer uma atividade, seja para fazer uma dinâmica, e o smartphone ele pode ser um objeto super importante, né? O que se fala é banir o celular para o uso pessoal. E aí você já coloca em um balaio certo o uso pessoal, que é falar com o contatinho, jogar no Clash of Clans. Não vou dizer que aqui quem nessa mesa joga esse tipo de coisa, fazer uma aposta no Tigrinho, que não deveria ser feito por menores de idade, diga-se de passagem. E aquele uso que é proveitoso, o pedagógico, como você está enfatizando aqui, é usado para as atividades que, de fato, deveriam acontecer dentro da escola. Mas eu ainda estou com a pulga na orelha de como o celular afeta a cognição. A gente falou que é um distrator, é um dementador da atenção, mas é só isso, só atrapalha a atenção. Não é possível. É o grande... Que essa celeuma toda só por causa da falta de atenção da molecada. Não é só isso, né? Assim, para mim, o principal problema é a questão da atenção. Ele fragmenta demais a atenção e ele desvia, né, o foco para outras atividades que não necessariamente estão ali pedagógicas, né? Mas também tem outras coisas, né, Elton? Você muda o comportamento das pessoas, você desincentiva a fisicalidade da coisa, né? Então, se todo mundo, aquilo que a gente falou, né? Se todo mundo no recreio for pro celular e não sociabilizar, né? Não brincar, não trocar experiências, não conversar de uma forma mais humana, você vai estar desmembrando cada vez mais uma coisa importante, que é a nossa sociabilidade. Então tem vários efeitos, né, que várias pesquisas vêm mostrando. E aí tem até uma pesquisa que foi feita, que não foi na área de educação, foi na área de IHC, que é a interação humano-computador, que eles analisaram assim de como o celular ele afeta muito a atenção. E mesmo que ele seja desligado, né, que ele seja desligado, por exemplo, você está fazendo uma atividade e você sabe que o celular está desligado, mas ele está do seu lado, você vai ficar com a atenção comprometida. Ah, desligado, ele não está fazendo nada ali. Não tá, você sabe que ele está desligado, mas mesmo assim o estudo mostrou que as pessoas ficam, será que chegou uma notificação? Só porque ela lembra do celular. E é um comportamento automático de, será que eu tenho que checar uma notificação? A gente entrou num modo automático, né, de checar notificações. Por isso que é importante a gente até pensar como que a gente vai controlar o celular em sala de aula. Né? Claro, acho que talvez exemplos internacionais possam nos auxiliar nisso, né, nesse momento. Com certeza. Aproveitando a sua deixa, é bom a gente falar de quem foi o país pioneiro a fazer isso. Muito antes de a gente começar a discutir em outros lugares do mundo, a França já tinha proibido o uso de celulares. Isso em 2018, era uma promessa de campanha do presidente da República, que era o Macron. Ele falou que isso daí era uma medida de desintoxicação, palavras fortes. E assim que ele propôs isso no parlamento e passou, ambos os lados, direita e esquerda, começaram a falar que era uma medida eleitoreira, que isso era uma medida circunstancial, que não ia emplacar. E em algum momento eles tinham razão. Porque essa lei de 2018 não era a primeira que a França tinha criado. Antes tinha tido uma de 2010, que já bania o uso dos celulares para atividades pedagógicas. E aí o Macron ampliou para o uso de celulares, a proibição do uso de celulares nas dependências das escolas. Pergunta se funcionou. Em 2024, a França está com um projeto, começou a implantar agora, chamado de pausa digital, porque obviamente não funcionou. Os alunos não são obrigados a não usar o celular, mas eles podem levar na mochila. E ainda que eles levem na mochila, acontece todos os efeitos que você acabou de descrever. A galera fica completamente ansiosa, pensando em qual momento vai botar a mão na telinha. E esse processo chamado de sala digital, aliás, de pausa digital, que foi implantado agora, no mês de setembro, é para as crianças colocarem os celulares num lugar muito afastado, crianças e adolescentes, num lugar afastado, com que elas não tenham contato nem visual, de modo que elas esqueçam e se concentrem apenas na lição, na aula e tal.
Vamos ver se agora vai, né? Não, gostei desse exemplo que você trouxe, porque é isso, até a forma como a gente vai implementar, né, a sociedade vai implementar esse banimento varia muito da forma como isso é materializado e os efeitos que isso pode ter. Então tem escolas que, por exemplo, deixa estar desligado dentro da mochila, eu acho que é o caso do Rio de Janeiro, Sim. né? Tem outras escolas que passam como se fosse com uma bandeja e você coloca, uma caixa de plástico assim, as crianças colocam É o dentro. recolhe, Crianças, é o recolhe. recolhe. Você recolhe os celulares e leva para outro espaço. Tem lugares, aí nos Estados Unidos, né, um pouco mais chique, que é como se fosse uma carteira assim que você coloca e ele lacra o celular. Isso tem no Brasil também, viu? Tem? Tem uma cidade aqui próxima de Santana do Parnaíba, que chama Castanheira, que tem uma pochete eletrônica magnética. Uma pochete magnética que trava o celular. Aham. Achei chique, achei chique. Chique. Eu vi nos Estados Unidos isso. E aí tem escolas que aí, essa ideia de jirico, velho. Ah, lá vem. Não, os caras fizeram como se fosse sabe aqueles porta-sapato assim? Sei. Sabe, que fica na parede com vários nichinhos, mais transparente, que você vai encaixando o sapato? Ah, e tá num ambiente separado. Não, tá do lado da lousa. Não, tá do lado da lousa. E aí os alunos colocam o celular e aí o professor usa isso, inclusive, para fazer a chamada. Só que imagina assim, se a gente já tá falando que o celular é uma fonte de distração, mesmo quando ele tá desligado, cara, olha só, o design da coisa pode piorar ainda mais, porque o aluno vai ficar olhando para a lousa ou para aquele conjunto de celular ali. A dona Jurema e o seu Arnaldo perderam nessa, porque não dá para não olhar pro celular. Então eu super acho essa decisão. Acho que o exemplo da França, né, tudo é muito empírico, né, que a gente fala. A gente vai aprendendo pela experiência, a gente vai criando evidências, vê que a coisa está sendo impactada, propõe soluções, vê se ela funciona ou não. No caso da França, viu que a solução proposta, né, de deixar na mochila não funcionou tão bem, e aí você vai, né, se adaptando. Então, a gente vai aprendendo isso até no processo de construir essa materialização do tal banimento. Mas, de todo modo, eu acho que essa é uma pauta que pode unificar o Brasil, Diogo. Assim, a gente tá numa sociedade muito polarizada. Sem cadeirada. Sem cadeirada, sem soco na cara e sem outras estripulias que a gente está vendo aí nas eleições. Mas essa é uma pauta que pode unificar o Brasil. A gente está vendo que qualquer discussão sempre vira um rol de polêmica e essa parece que tem muito mais consenso do que dissenso. E eu não estou tirando isso daqui do nada, não. Quando a gente olha para o resto do mundo, há um ar de pressão internacional. Afinal, 1/4 dos países já proíbe o celular. Quando a gente olha para a academia que produziu estudos sobre a forma como o celular afeta a nossa cognição, já há uma densidade mostrando que tem efeitos. Você trouxe vários insights aqui sobre isso. Quando a gente olha para o Brasil, já tem vários estados que proibiram o celular. A gente tem uma lista grande aqui. Além do Rio de Janeiro que você citou, tem Roraima, tem Maranhão, Tocantins, Distrito Federal, Rio Grande do Sul. Vários países já estão nesse caminho. E São Paulo, né, também tem um projeto de lei super avançado. E esse projeto de lei é que mostra que, politicamente, talvez esse é o momento para os dois lados da polarização política que a gente tem visto nos últimos anos podem dar as mãos. Sentar na cadeira e conversar, e não atacar um no outro. Exato, fazer com a cadeira aquilo que é o propósito dela, que é sentar nela e trocar ideia com outras pessoas. Tem um projeto de lei que está super bem encaminhado, da Mariana Elu, que é da Rede, o partido da Marina Silva, que propõe o banimento nas escolas no estado de São Paulo, e ele tem coautoria de um deputado estadual, de um lado, do PL, que é o partido do Bolsonaro, e coautoria de uma deputada, por outro lado, que é do PT, que é o partido do Lula. Eu acho que, se não for dessa vez que o Brasil senta e começa a conversar, nada mais vai unir esse país. É claro que sempre vai ter algumas pessoas mal intencionadas que vão, em nome de uma certa liberdade de ir e vir e de autonomia, vão falar que proibir o celular na escola é limitar a autonomia do aluno, quando nada é verdade, não é verdade, a gente está falando de outra coisa. Mas essa é a galera que, se você fizer um projeto de lei para proibir a martelada no dedinho do idoso, eles vão dizer que tem idoso que gosta, sabe? Então talvez não seja uma galera para a gente ouvir. Mas, de todo modo, o Rodrigo deixou no ar uma deixa para a gente discutir que tirar o celular para uso pessoal e não banir para uso pedagógico é um primeiro passo, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida.
É o ponto de partida e deve fazer, né, deve aquecer a discussão, inclusive, do uso de outras tecnologias. Porque a gente está falando do smartphone, que é uma fonte de acesso a uma série de aplicações, serviços, sistemas, jogos, etc. Mas a gente tem uma outra tecnologia chegando, que está, assim, abalando todo o processo educacional, que é a inteligência artificial. E como que a gente também vai adotar a inteligência artificial dentro da educação. E aí, um ponto de acesso que os estudantes podem ter à inteligência artificial acaba sendo o smartphone. Então, a própria Unesco ela tem uma outra recomendação, que é de inteligência artificial para a educação. E nessa recomendação é como um guia, né? Então, eles criam vários casos de uso específico do uso de inteligência artificial dentro da sala de aula. E são casos de usos riquíssimos que dá para fazer coisa muito legal. E aí, nesse sentido, então, vale a pena ter a inteligência artificial e vale a pena que os alunos acessem essa inteligência artificial pelo smartphone, que é a maneira mais acessível, mais barata e mais inclusiva até. Então, tudo isso passa por um processo de amadurecimento do debate, de falar, olha, o smartphone ele não é o vilão por si só, o uso que a gente faz dele dentro do ambiente escolar tem casos que não são desejáveis e isso tem que ser banido mesmo, mas a gente pode utilizar. E esses projetos de lei, eles preveem isso, sabe? Não é o celular não pode ser usado de forma alguma. Não, ele pode ser utilizado se for dentro de um contexto específico, se for por pessoas com deficiência, se for um caso excepcional. E acho que é isso que a gente vai caminhar. Mas eu vejo com bons olhos, né, esse movimento que a gente faz de entender que a tecnologia ela traz coisas boas, mas ao mesmo tempo ela traz desafios. A gente precisa combater esses desafios. Não é o tecnosolucionismo, né, de que a tecnologia resolve todos os problemas e não causa nenhuma situação indesejada. Agora que a gente está se aproximando do fim do bloco, dá para citar uma imagem que eu achei que dá um calorzinho no coração quando eu li ela. É numa reportagem da Laura Matos na Folha de São Paulo, quando ela foi falar com alunos e alunas de uma escola que baniu o celular. E aí uma aluna falou assim, agora que a gente não tem como usar o celular no recreio, eu sento com minhas amigas no banco e a gente toma um sol. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Nossa, incrível, né? Incrível. Incrível. E é isso mesmo, muda o comportamento e banir o celular não restringe o mundo para as crianças. Pelo contrário, abre uma possibilidade que essas crianças, esses adolescentes nem sabiam que era possível. Diogo, agora a gente vai para o quadro em que a gente simula que a vida funciona como uma rede social. Se a gente gosta de alguma coisa, a gente vai de like, o que eu espero que não aconteça, e se a gente não gosta, a gente vai de arrasta para cima. E o assunto dessa semana é uma coisa que pegou muita gente desprevenida e chamou muita atenção nas redes sociais, que é o LinkedIn foi pego usando os nossos dados para treinar a inteligência artificial. Que história é essa de pegar o depoimento da galera pedindo emprego, open to work, para treinar robô? Você vai de arrasta ou não nessa ideia? Aliás, antes de ir para arrasta, vamos entender o que é esse uso da informação produzida e compartilhada pelas pessoas para treinar inteligência artificial. Que sentido tem isso, sabe? Bom, então, inteligência artificial depende de dados. E os dados públicos e que estavam disponíveis de livros, etc., estão esgotando. Já foram usados para treinar as inteligências artificiais. Então, agora elas precisam de novos dados. Então, as grandes plataformas, elas têm os usuários produzindo conteúdos ali dentro. Isso é uma fonte incrível de riqueza, Elton. Pera. É uma fonte incrível de riqueza. Eu vou até beber uma água porque Você está dizendo que aquele post do funcionário de uma empresa X reclamando do funcionário da empresa Y é ouro para inteligência artificial? Falando do home office. Reclamando do home office. Home office. De forma geral, tudo acaba sendo dados que podem ser utilizados para treinar a inteligência artificial. Isso aconteceu não só com o LinkedIn, né? Recentemente teve o caso da Meta, que atualizou a sua política para usar os dados de brasileiros para treinar a inteligência artificial. Depois deu toda aquela celeuma, aquela treta com a ANPD, que baniu. Depois agora eles fizeram um compliance ali, acertaram as pontas e voltou. E agora o que aconteceu é que o LinkedIn está tendo o mesmo comportamento, né? E isso, assim,
se tinha uma coisa que a gente podia esperar é que todas as plataformas iriam fazer esse movimento, né? Mas tem uma coisa, na questão da Meta, a IA da Meta, chama Meta, como a gente apelidou aqui, eu vejo muito sentido dela treinar a inteligência artificial com dados das pessoas. Afinal, essa inteligência artificial vai ser acionada no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e vai conversar com as pessoas. Ou seja, ele precisa entender o que as pessoas estão falando. Mas no caso do LinkedIn tá meio nebuloso, né? Tá nebuloso porque a gente não sabe qual são os produtos e serviços que o LinkedIn vai desenvolver. Pode ser que seja para o sistema de recomendação, de montar feed, pode ser que ele use isso para fazer um pequeno ou um grande, né, modelo de linguagem para auxiliar na criação de posts do próprio LinkedIn. Aí faz sentido você ter uma linguagem muito mais próxima da sua rede social. Entende porque eu tô falando que é ouro? É o ouro, e aí nesse caso é um diamante até mais lapidado, porque já está na linguagem do que é a sua plataforma, entendeu? Então, é sacada, né? Essa é a sacada do LinkedIn utilizar esses dados. E além de ter esses posts, né, que são mais inspiracionais do LinkedIn, aquela coisa... Também tem muito conteúdo interessante, sabe? De pessoas colocando conteúdos, informações, então acaba sendo uma fonte bem legal, assim, de dados para treinar a inteligência artificial. Agora, quando a gente pensa que o LinkedIn é uma das grandes plataformas de redes sociais hoje do mundo inteiro, olha a quantidade de dados que eles não têm, né? Então, faz sentido eles fazerem esse movimento. Eu fico pensando no seguinte, outras redes sociais já usaram no passado, outras plataformas já usaram no passado redes sociais para treinarem as suas IAs. E não deu muito certo. Lembra daquela da Microsoft? Altai. A Altai, que virou uma neonazista em 3 dias no Twitter. 3 dias? Você foi... Eu fui longe. Você foi muito otimista. Acho que foi tipo 2 horas. Ela tomou um café, comeu um pão de queijo e virou neonazista. Eu fico me perguntando, por que as redes sociais, as inteligências artificiais evoluíram a ponto de, naquele momento, ela precisou de pouquíssimo tempo para virar uma neonazista e hoje, interagindo com os dados do que a galera fala no WhatsApp. No WhatsApp, sabe? Em conversas privadas. Nem um pouco republicanas, imagino eu. Essa IA da Meta, as outras IAs, elas não viram seres completamente deslocados que saem falando completos absurdos, sabe? O que aconteceu no meio do caminho? Tá, bom, vamos entender exatamente o que esse momento, né, do TAI, que faz anos, era um momento em que a área de inteligência artificial não tinha tanta maturidade. Então, o que entrava de dados, treinava, gerava o modelo e o modelo começava a conversar. Era um papagaio estocástico. Isso, era um papagaião lá, sem muito filtro. Hoje se tem uma preocupação muito maior. Então, não é tudo que vai ser coletado das redes sociais que vai virar dado de treinamento. Então você tem uma série de tratamento de dados que você vai remover muita coisa que não faz parte. Tem protocolos hoje específicos para você limpar os dados e remover coisas que são nazistas, que são coisas que não condiz com a política daquela empresa. Então esse é o primeiro passo nos dados, né? Então você coleta tudo, tira o que é lixo ou o que você não quer e aí deixa uma quantidade de dados. E também tem uma interferência, uma manutenção que se faz depois do treinamento, que você faz vários testes, né, para ajustar o modelo a dar respostas mais aceitáveis. Então, hoje o risco de ter uma TAI nova é muito baixo, mesmo treinando com dados de redes sociais. A não ser que você faça uma coisa liberou geral e dane-se. Pega os dados na íntegra, treina o modelo e não cuida do output, né, da saída do modelo. Então, aí sim vira um TAI. Mas hoje as empresas estão mais cautelosas em relação a isso. Você está quase me convencendo aí de like, mas eu vou de arrasta para cima, porque a gente ainda não tem muita visibilidade do motivo e da motivação que o LinkedIn vai usar esses dados, se vai ser um grande modelo, se vai ser um agente de IA, ou se ele vai atuar na configuração do algoritmo. Mas, de todo modo, eu sinto que vai transformar a rede em algo mais opaco, mais homogêneo, que tende a seguir um certo discurso para começar a aparecer mais, ranquear melhor. Tudo parecido, tudo pasteurizado, Sim, né? Aí a gente vai ver gente que trabalha em uma área tendo um discurso completamente similar a que trabalha numa área completamente distinta. E eu acho que a beleza do LinkedIn, se é que a gente pode encontrar uma beleza lá, eu encontro, é essa troca de informações de pessoas de áreas muito distintas. Além disso,
Eu acho que é muito problemático você começar a treinar a bots de inteligência artificial antes de pactuar com os usuários daquela rede, que a privacidade deles, de alguma forma, vai ser usufruída para algo que não era até então. Ou seja, mudar os termos de uso antes de começar a fazer isso. Antes de começar a fazer essa coleta. Por isso e por causa desse ceticismo, eu vou de arrasta para cima. Eu vou de arrasta para cima por um outro fator, que eu concordo com as coisas que você disse, mas tem um outro fator que também eu discuti no caso da Meta, que é um fator de economia política. Porque o que eu estou falando, os dados, eles são o ouro para treinar a inteligência artificial. E a gente está falando, por exemplo, aqui no Brasil, de casos de dados de brasileiros que estão sendo usados para treinar uma IA de uma empresa privada dos Estados Unidos. Ah, você quer banir isso? Calma, não quero banir isso. O que eu quero é que seja um jogo de ganha-ganha. Então, se esses dados de brasileiros estão sendo usados para melhorar serviços de uma empresa americana, ok, mas como que nós, brasileiros, também podemos ter acesso a esses dados, ou pelo menos uma parcela desses dados, para desenvolver o nosso próprio ecossistema de inovação local? Como que acadêmicos, pesquisadores, startups podem utilizar uma parte desses dados também para treinar seus modelos, né? Então essa é uma questão que eu sempre coloquei isso para a Meta, que precisa ter uma discussão sobre como criar políticas de acesso a esses dados que são de brasileiros, mas estão dentro de uma plataforma privada, seja o LinkedIn, seja o Instagram, seja qualquer outro, né? E esse é um debate que ainda não começou tão forte, mas que a gente precisa incentivar, né? E aqui acho que no Deu Tilt a gente planta essa sementinha também. Então por isso, né, por falta dessa transparência, por falta desse processo, né, de um jogo de ganha-ganha, porque eu quero também usar esses dados para treinar inteligências artificiais, fazer pesquisa, etc., eu vou de arrasta. Quem diria que a polêmica no LinkedIn ia render tanto, hein? Pô, foi boa a conversa. Ô, Diogo, agora eu vou te fazer uma pergunta de R$50 mil. Assim, na lata. Tá usando o X? Não. Agora, finge que não tem ninguém ouvindo, ninguém vendo. Tá usando X? Não. Eu usei muito brevemente, assim, quando eu estava em Portugal. Estava em Portugal. Fica a dica, Xandão. Senhor Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, estava em Portugal, acessei o X. Cara, mas aquilo virou uma área inóspita, assim. Sim, você tem que entrar tampando o nariz. Tá horrível, assim. Então, eu entrei e vi que tava rolando algumas coisas. Se eu fico no feed de indicados ali, né, do recomendado, cara, é só lixo. Mas aí eu vou pro following, que aí eu sigo pesquisadores, jornalistas, principalmente de fora, aí fica interessante, assim, Sim. né? Mas, não. E você? Você vai dedurar alguém aí que tá publicando? Não sou X9, cara. X9 morre cedo. Lá onde eu venho, cara, tem essa frase. Mas e você, tem usado X? Cara, eu também fiz algumas viagens internacionais aí que me permitiram usar o X sem correr o risco de tomar uma multa do excelentíssimo ministro. Não é o Sérgio Moro que posta no X e fala que é o assessor dele que tá em Miami, sei lá? Eu acho que não é ele. Sérgio Moro posta o X postado pelo assessor. Pega essa desculpa. Mas, nos momentos em que eu usei, deu para perceber que, pelo menos naquela primeira semana de bloqueio, o Elon Musk só falou disso. Ele até esqueceu, se é que é possível, da eleição norte-americana, em que claramente ele tem um lado. Ele é trumpista até dizer chega. Ele até esqueceu de coisas muito relevantes que o X está fazendo, como aquela a nova inteligência artificial que o X lançou ao criar aquele supercomputador, ou seja, quando ele... Não, ele esqueceu tudo, Esqueceu tudo, só falou disso. Ele criou aquele perfil, né? Alexandre Files. Alexander Files. Que coisa preciosa. Mas depois disso, o fogo da quentura baixou um pouquinho. E aí, os brasileiros que ainda estão no X passaram a ser bombardeados com conteúdos de quem fala português e quem tem mais acesso, de portugueses. Ou seja, a galera tá tendo que lidar, em vez de problemas básicos aqui do Brasil e de coisas que acontecem por aqui, comentar uma cadeirada, um soco na cara ali, tá tendo que falar de problemas de bairros de Lisboa. Ou seja, tá uma coisa completamente deslocada. Mas é inegável que nas últimas semanas, e até possivelmente nos últimos meses, a discussão sobre tecnologia do Brasil foi dominada
por assim dizer, esse embate entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. E eu imagino que tenha sido a primeira vez que muita gente percebeu que as plataformas são poderosas o suficiente para dizer não para a justiça. E não é dizer não para qualquer justiça. Ou seja, não é dizer que vai descumprir a lei de um juiz de primeira instância. E eu não estou dizendo que juízes de primeira instância têm que ser desrespeitados. Mas ele está falando não para o juiz da mais alta corte do Brasil. E ele está falando não para uma decisão que era basicamente para ele cumprir a lei brasileira. A gente não vai entrar muito nesse assunto, mas a última vez que o brasileiro viu um embate assim tão sério e que levou à saída do ar de uma plataforma foi quando o WhatsApp saiu do ar. E quando... Não sei se você vai lembrar dessa. Você é novo, Diogo. Você não vai lembrar disso, mas eu acho que os nossos ouvintes também não vão lembrar disso. Quando o YouTube saiu do ar. Só que tem uma diferença muito grande entre a saída do ar agora do X e a saída do WhatsApp e do YouTube naquela época. Com o WhatsApp, a treta era... O WhatsApp disse que tinha um problema técnico. Ele não conseguia resgatar mensagens antigas porque elas eram criptografadas. Aí aqui a discussão tomou um aspecto de alto nível. Começaram a falar sobre criptografia, quais eram os limites das tecnologias que as empresas poderiam aplicar nas suas plataformas e como elas deveriam, ainda que fosse uma coisa super complexa, arranjar um jeito de cumprir a lei. É uma discussão de alto nível. Com o YouTube, a gente viu um primeiro momento em que teve uma rebeldia social, porque publicaram um vídeo da Cicarelli fazendo umas coisinhas na praia aí, e aí a galera começou a baixar esse negócio e publicar a revelia do que o YouTube estava fazendo. Agora a gente vê uma plataforma dizendo, eu não vou respeitar essa lei. Ou seja, usando todo o seu poder de influência para desrespeitar um país soberano que tem leis constituídas e que foram pactuadas com a sociedade. Ou seja, teve uma escalada que a gente ficou longe de ver os degraus dessa escada e a gente só viu o ápice, né, Diogo? Eu sei que você gosta de falar do caminho que as coisas levaram e a gente está só vendo o ponto de chegada dessa discussão, né? É um caminho longo. Um caminho longo. Vamos tentar assim, traduzir um pouco o que acontece. É que hoje as grandes empresas de tecnologia, elas estão muito grandes. Grandes dentro do seu, como valor de mercado, grandes economicamente falando, grandes com a quantidade de usuários. Então você tem rede social que é muito maior do que vários países, né? Então você tem plataformas que tem 1 bilhão de usuários. Uhum. Né? Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube tem mais de 2 bilhões de usuários. Sabe que país que tem 2 bilhões de habitantes? Nenhum. Né? Porque assim, você pega a Índia, que é o mais populoso, não chega nisso. Então, elas estão grandes nesse sentido. Só que outras empresas também são muito grandes, se a gente pensar do seu valor de mercado. Só que a influência, ela vem a partir da sua natureza. Uma empresa que é, por exemplo, da área de energia, por exemplo, de petróleo, ela exerce uma influência a partir de uma questão política, de manipulação de preços, econômica, de fornecer ou não para tal país. Ela tem uma força política muito grande. Só que essas empresas que são as grandes plataformas, elas têm uma influência que é muito mais multifacetada, porque a gente está falando de um processo comunicacional, porque elas criam um espaço de comunicação informacional, onde as pessoas produzem conteúdos, consomem conteúdos, onde elas se informam e onde elas vão criando uma percepção sobre o mundo. E muitas delas acabam se tornando vitais até para o comércio local. Se a gente pensar, por exemplo, no WhatsApp, cara, ele movimenta muito da economia. Muitas trocas e transações são organizadas pelo WhatsApp. E isso, elas vão se tornando cada vez maiores, mais importantes e exercendo um poder em outras localidades além da sua sede. É o caso de WhatsApp, que está presente em todos os países, Índia, Brasil, etc. E elas sempre acabaram criando influência política, mas muitas vezes a partir de uma prática que é da própria política pública, né? Então, essas empresas, elas têm times gigantescos da área de política pública que vão estar ali trabalhando junto com o governo
para auxiliar, esclarecer pontos técnicos, trazer informação, mas Fazer lobby. exatamente, mas fazer lobby também para o que elas querem. Então isso tem há muito tempo, né? Toda a indústria tem lobby. Só que agora essas empresas de tecnologia, e aí principalmente com o Elon Musk, que é um xarope das ideias, que ele vai para as cabeças, ele falou, não vou cumprir isso daqui, entendeu? Agora ele tá regando, né? Agora tá regando, porque encontrou um que é mais doido que ele, né? Alexandre de Moraes falou, então bloqueia isso. Ele trucou, Não, né? trocou, tomou 6. Uhum. Tomou 6 e agora tá regando, né? Uhum. Porque é isso, tipo, não é... A gente não tá aqui debatendo o mérito das coisas, tipo, das decisões do Alexandre de Moraes, mas tem uma coisa específica, né? Precisa ter um representante legal para cumprir nossas decisões. Uhum. Né? E isso vale para muitas empresas, não é uma coisa específica para o X. Algumas empresas de tecnologia são dispensadas desse papel, mas uma empresa com tantos contatos, tantos pontos de apoio no Brasil, precisa ter um representante legal, até porque ela interfere diretamente em vários dos processos que são vitais para a nossa sociedade. Desde as eleições até os processos de saúde, educacionais. Não dá para você dizer que dá para lidar com tudo isso lá do conforto da Califórnia, né? Perfeitamente o que você colocou. A mesma coisa aconteceu com o Telegram nas eleições passadas, né? O Telegram também não tinha um representante legal e sim, teve um entendimento ali que o Telegram ele era uma plataforma bastante sensível para o processo democrático e que precisa ter um representante legal para dialogar com o Estado, né? Dialogar com até a justiça para explicar o que é viável, o que não é viável, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E eles não falaram que não iam, né, colocar um representante legal, depois colocaram, né, colocaram por uma pressão. Então é isso, hoje o que a gente vê é que essas empresas elas estão ficando tão grandes, tão poderosas, que elas vão exercendo poder de várias formas, né, seja através de lobby, seja através da manipulação das narrativas dentro das suas próprias plataformas. É uma nova forma de um soft power absurdo, né, absurdo, é um soft power assim, gigantesco que essas empresas conseguem exercer. Tanto é que, se a gente pensar, a gente está falando das empresas americanas, mas o jogo também vira agora, porque tem o TikTok, que os Estados Unidos quer banir. Muito por conta disso, né? Então, é questão da segurança nacional, eles podem manipular o algoritmo, e aí o algoritmo vai levar a população americana a sei lá, se convencer de ideais comunistas, sabe? Sim. Então tem também essa discussão até mesmo nos Estados Unidos. Sim. Então é um desafio enorme, porque realmente essas empresas elas controlam o fluxo informacional, comunicacional e elas são gigantescas. E ainda que muita gente possa discordar de como as coisas têm sido feitas no STF, tem um jeito de discordar do STF, tem um jeito de discordar da justiça que foi pactuado com a sociedade brasileira. E tem uma máxima que diz que decisão judicial a gente cumpre. E depois a gente contesta na justiça. Uma das empresas que discordou das decisões de removerem vários perfis feitas pelo Xandão, a decisão feita pelo Xandão, foi o Google. Ele discordou da justiça e ele fez o que empresas que querem dialogar com as autoridades deveriam fazer. Entrou na justiça e falou assim, olha, eu discordo por isso YZ. Mas ainda assim ele acatou a decisão do Xandão e tirou alguns canais do ar. Muito diferente é falar que não vai cumprir decisão nenhuma, passar a descumprir várias leis e simplesmente mandar uma banana para tudo que a gente discutiu enquanto sociedade, o que a gente pactuou nas nossas leis, na nossa Constituição. E ainda que você discorde das várias decisões do Xandão, ele tá tomando isso, quer queira, quer não, com base em leis que a gente escreveu enquanto sociedade aqui no Brasil. Então, de alguma forma, isso é uma afronta, por assim dizer, ao que a gente entende por soberania. Tem esse caráter e tem o outro que você já comentou no quadro anterior, que é essas empresas, por lidarem com o nosso fluxo comunicacional, elas lidam também com algo que você chamou de ouro, que são os nossos dados.
Eu gostei do paralelo que você fez sobre uma petroleira. Uma petroleira, ela está instalada em um lugar físico, ela retira a matéria-prima para produzir o seu combustível fóssil e ela pode impactar de alguma forma o restante do mundo. Uhum. Os preços dos combustíveis, os preços dos alimentos, pode impactar as bolsas. Mas se a gente cessar o acesso que ela tem àquele fornecimento de matéria-prima, muito provavelmente ela não vai ter poder nenhum. Com as Big Techs, com essas plataformas, é muito difícil cessar o acesso que elas têm. Cortar o cano? Cortar o cano. Vedar o cano. Porque elas estão em praticamente o mundo todo, sabe? É muito mais ubíqua a relação. Exato. Por isso que é muito mais complicado a gente pensar, né, a própria economia, né, a sociedade. Então, quando a gente olha para essas Big Techs, tanto a questão econômica, política, ela é muito mais ubíqua e muito mais complexa de ser analisada. Uhum. E por que elas fazem isso, Diogo? O que você imagina? Por dinheiro? Dinheiro e poder. Por isso, né? Basicamente é isso. Uhum. O que elas querem no fim do dia é se tornarem cada vez maiores, esmagar seus concorrentes, ter práticas de oferecer tentar criar quase que um monopólio. Sim, né? sim. Em algum momento eu sinto que algumas regras locais, algumas regras da justiça local, estão no meio do caminho dos planos das Big Techs, sabe? E aí eu sinto que elas fazem de tudo para ou mover essa regra um pouquinho para o lado, ou no caso do Musk, que foi um assinte, passar por cima de tudo isso e esperar que uma comoção nacional... Não, ficasse manipular. Que foi a aposta dele, né? Acho que ele Exato. fez essa aposta de vou bater de frente com o STF, vou criar o perfil do Alexander Files e vai ter uma grande comoção e a gente vai tirar o Alexandre de Moraes e o X vai voltar triunfante, e não foi o que aconteceu. Até porque a decisão do Alexandre de Moraes depois passou pela turma, né, do STF e também foi, vamos dizer assim, validada pela corte. Então, é um outro rolê que entrou e agora o Musk está tendo que carregar. Exato. E isso passa, eu achei que é importante porque passa uma mensagem para o mundo. Eu acho que tem um efeito colateral que o Musk não esperava, que passa uma mensagem pro mundo, sabe? Ó, o Brasil baniu porque não respeitou as leis e baniu mesmo. E agora ele está tendo que respeitar. E voltou atrás, está respeitando para conseguir colocar o site de volta no ar. E tem uma coisa, por mais que a gente tenha essa impressão de que foi o Musk, o Alexandre de Moraes que encasquetou com o Musk e quis tirar ele do ar, esse é um sentimento geral que vem de autoridades nacionais. Eu ouvi de um dirigente da Anatel que tem problemas vira e mexe quando ele tem que fazer algumas fiscalizações de sites que promovem conteúdo ilegal. E quando a gente fala de site que promove conteúdo ilegal, a gente está falando de que é ilegal mesmo, não tem meio termo aqui. E aí ele mencionou o seguinte: a gente fica fora do domínio legal e vai para o domínio dos termos e condições de prestadoras e plataformas. É isso que está pegando. Termos e condições se sobrepondo à legislação de um país. É isso que vem acontecendo com o X. O que acontece é o seguinte: as áreas de fiscalização de algumas entidades nacionais vão bater nessas portas e falar assim: olha, a gente tem uma lei aqui no Brasil que proíbe que um site promova pornografia infantil, tráfico de órgãos, pirataria. Dá para você tirar esse negócio do ar? Aí a empresa de infraestrutura fala: mas os nossos termos e condições prevêem que esses sites podem ficar no ar. E aí você tem que ficar tendo um diálogo meio maluco de convencer uma empresa que o que vale no nosso país é a lei e não o termo e condição dela. Um outro executivo da área de entretenimento, que a todo momento tem embates por causa de pirataria, disse que essa é uma batalha entre grandes plataformas e as justiças locais. Ou seja, tem uma percepção na sociedade, no mercado e em órgãos públicos de que não é uma treta entre o Musk e o Alexandre de Moraes. Isso, na verdade, é um capítulo de um combate, de um embate entre as plataformas e soberanias digitais. Esse é o grande plano de fundo que não está sendo contado e a gente está falando aqui. É, que as grandes plataformas, elas fazem isso de uma maneira muito mais velada. E aqui o Musk é o doidão das ideias e aí ele, né, externaliza tudo isso e leva para um outro patamar da loucura. Então, mas é isso, né? Acho que o Musk, ele exemplifica isso, mas as coisas também acontecem nos bastidores. Exato. Você vai voltar pro X? Só se o Xandão deixar.
Não quero pagar 50 mil de multa. Você viu que a Polícia Federal tá fazendo varredura, cara. Pois é. Agora a gente vai poder falar Xandão de novo, porque sem o X no Brasil era só Andão. E com essa piada ruim, cara, a gente fica com o programa, a gente encerra o programa por aqui. Bom, gente, eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Segue a gente lá no canal UOL. UOL.